Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando uma pessoa deixa de viver em busca da aprovação dos outros. E o mais curioso é que essa mudança não acontece primeiro ao seu redor. Ela acontece dentro da sua mente. Durante anos, muitas pessoas acreditam que precisam agradar, explicar, convencer e provar constantemente seu valor para serem aceitas, respeitadas ou amadas. Mas a psicologia do comportamento humano mostra algo diferente. Quanto mais alguém depende da validação externa para se sentir seguro, mais transmite sinais sutis de insegurança que influenciam a forma como os outros a enxergam e a tratam. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem ser constantemente ignoradas, desrespeitadas ou manipuladas, enquanto outras despertam naturalmente admiração, consideração e respeito sem precisar pedir nada. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que buscar aprovação pode estar enfraquecendo sua presença social sem que você perceba, quais mecanismos psicológicos fazem as pessoas valorizarem mais quem não depende da validação alheia e como desenvolver uma postura emocionalmente mais forte, equilibrada e respeitada. Você entenderá como a necessidade de agradar influencia suas decisões, seus relacionamentos, sua autoestima e até mesmo a maneira como as pessoas interpretam suas palavras. E à medida que avançarmos, ficará cada vez mais claro que o respeito raramente nasce da tentativa de ser aceito por todos. Na maioria das vezes, ele surge quando você deixa de entregar aos outros o poder de definir o seu próprio valor. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e como entende o comportamento das pessoas ao seu redor. Você já percebeu como algumas pessoas parecem passar a vida inteira tentando ser aceitas por todo mundo e, mesmo assim, nunca sentem que são realmente valorizadas? Talvez isso já tenha acontecido com você. Você ajuda quando ninguém ajuda, está sempre disponível, evita conflitos. Pensa 2 vezes antes de dizer o que realmente pensa e faz de tudo para não decepcionar ninguém. Ainda assim, em algum momento, surge aquela sensação difícil de ignorar, a de que seu esforço nunca é suficiente. É como correr em uma esteira emocional que não leva a lugar nenhum. O mais curioso é que esse comportamento costuma parecer algo positivo. Afinal, quem não gostaria de ser visto como alguém gentil, educado e compreensivo? Mas existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e depender da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. E é exatamente nessa diferença que muitas pessoas ficam presas sem perceber. No dia a dia, isso aparece de formas muito sutis. Você demora para responder uma mensagem porque está pensando na resposta perfeita. Fica revivendo uma conversa na cabeça, tentando descobrir se falou algo errado. Sente desconforto ao discordar de alguém. E, quando recebe uma crítica, mesmo pequena, ela ocupa seus pensamentos por horas ou até dias. Aos poucos, sua atenção deixa de estar voltada para quem você é e passa a ser consumida pelo que os outros pensam sobre você. O problema é que a mente cria um padrão silencioso. Quanto mais você busca validação externa, mais seu bem-estar depende de algo que está fora do seu controle. E quando isso acontece, as pessoas começam a perceber sinais que você nem imagina estar transmitindo. O que torna tudo isso ainda mais complicado é que a maioria das pessoas acredita que está apenas sendo educada, gentil ou tentando manter boas relações. Mas existe um mecanismo silencioso acontecendo por trás desse comportamento que quase ninguém percebe. Quando você passa muito tempo buscando aprovação, seu cérebro começa a entrar em um estado constante de monitoramento social. Em vez de prestar atenção no que realmente deseja, ele passa a observar o tempo todo como está sendo visto pelos outros. É como se uma parte da sua mente estivesse sempre procurando sinais de aceitação, rejeição ou julgamento. O problema é que esse processo acontece de forma tão automática que parece normal. Você entra em uma conversa e, sem perceber, adapta suas opiniões para evitar desconforto. Em uma reunião, evita expor uma ideia porque imagina o que os outros podem pensar.
Em um relacionamento, aceita situações que incomodam porque teme decepcionar ou perder alguém. E quanto mais isso acontece, mais sua identidade começa a ser moldada pelas expectativas externas. A quebra de expectativa está justamente aqui. Muitas pessoas acreditam que agradar os outros aumenta o respeito que recebem. Mas, na prática, o cérebro humano interpreta sinais de forma muito diferente. Quando alguém demonstra excessiva necessidade de aceitação, transmite uma mensagem invisível de insegurança emocional. Não porque seja fraco, mas porque suas decisões parecem depender constantemente da validação alheia. E isso afeta profundamente a vida social. Pessoas que vivem tentando evitar qualquer desaprovação acabam falando menos o que pensam, escondendo partes importantes da própria personalidade e abrindo mão de limites que deveriam ser protegidos. Aos poucos, elas deixam de ser percebidas por quem realmente são e passam a ser vistas apenas pela versão que acreditam que os outros querem encontrar. E é exatamente nesse ponto que começa uma transformação que quase ninguém percebe quando está acontecendo. A partir desse momento, algo começa a mudar no comportamento da pessoa, mas raramente ela percebe que está acontecendo. Como grande parte da sua energia mental está focada em evitar rejeição e conquistar aprovação, suas atitudes passam a ser guiadas mais pelo medo de desagradar do que pela própria vontade. E é justamente aí que surgem consequências que afetam a vida social de maneiras inesperadas. Aos poucos, a pessoa deixa de expressar opiniões sinceras, evita tomar posições firmes e passa a se adaptar excessivamente ao ambiente para não correr o risco de ser criticada ou excluída. No início, isso parece funcionar. Afinal, conflitos diminuem, discussões são evitadas e a convivência parece mais tranquila. Mas existe um preço invisível sendo pago. Quando alguém está sempre concordando, sempre cedendo e sempre tentando corresponder às expectativas dos outros, sua presença começa a perder força. As pessoas passam a perceber menos sua individualidade, menos sua autenticidade e até menos seus limites. Sem perceber, ela cria relações onde é valorizada pelo que oferece, mas nem sempre por quem realmente é. E isso também afeta a confiança. Não apenas a confiança que os outros depositam nela, mas a confiança que ela sente em si mesma. Cada vez que ignora uma opinião própria para agradar alguém, envia uma mensagem silenciosa para a própria mente. O que os outros pensam é mais importante do que o que eu penso. E quando esse padrão se repete por meses ou anos, surge uma sensação difícil de explicar. A pessoa está cercada de gente, conversa, trabalha, se relaciona, mas sente que ninguém conhece sua verdadeira versão. O mais curioso é que muitos acreditam que o problema está nas pessoas ao redor. Porém, existe um detalhe ainda mais profundo acontecendo nos bastidores da mente, algo que começa a alterar completamente a forma como o respeito e a valorização são construídos nas relações do dia a dia. Quando alguém passa anos buscando aprovação, normalmente a história não começou na vida adulta. Na maioria das vezes, existe uma raiz mais profunda que foi se formando silenciosamente ao longo do tempo. Sem perceber, muitas pessoas aprenderam desde cedo que receber carinho, atenção ou reconhecimento dependia de corresponder às expectativas de alguém. Talvez tenham sido elogiadas apenas quando tiravam boas notas, quando se comportavam da maneira esperada ou quando evitavam causar problemas. Aos poucos, a mente registrou uma associação poderosa. Para ser aceito, é preciso agradar. O curioso é que essa aprendizagem raramente fica armazenada como uma lembrança clara. Ela se transforma em um padrão emocional. Anos depois, a pessoa já não se lembra exatamente de quando começou a agir assim, mas continua sentindo a necessidade de ser validada. É por isso que certas situações provocam reações tão intensas. Uma crítica simples pode parecer muito maior do que realmente é. Um olhar de desaprovação pode gerar horas de preocupação. Um silêncio em uma conversa pode ser interpretado como rejeição. A situação acontece no presente, mas a resposta emocional vem de registros muito mais antigos. A memória emocional funciona de forma diferente das memórias comuns. Ela não guarda apenas fatos, guarda sensações. E quando algo lembra experiências passadas, mesmo que de maneira sutil, o cérebro reage como se estivesse enfrentando novamente o mesmo risco emocional. É por isso que tantas pessoas continuam repetindo comportamentos que já perceberam que não funcionam. Não é falta de inteligência, nem falta de força de vontade. É um padrão aprendido que foi reforçado inúmeras vezes ao longo da vida. E existe um detalhe ainda mais interessante. Quando esse padrão começa a ser interrompido, algo inesperado acontece. As pessoas ao redor costumam reagir de uma forma que quase ninguém imagina,
revelando uma dinâmica social que passa despercebida pela maioria durante anos. Existe um momento muito específico em que a relação de uma pessoa com a aprovação dos outros começa a mudar. E, curiosamente, isso não acontece quando ela decide se tornar mais forte, mais confiante ou mais indiferente. A mudança começa quando ela passa a enxergar o padrão. Durante muito tempo, a necessidade de agradar parecia fazer parte da própria personalidade. Parecia algo automático, inevitável. Mas quando você começa a observar suas reações em vez de simplesmente obedecer a elas, algo interessante acontece. A mente deixa de funcionar no piloto automático. Você percebe que nem toda crítica é uma ameaça. Nem toda desaprovação significa rejeição. Nem todo silêncio é um sinal de que alguém está contra você. Muitas das interpretações que antes pareciam absolutas começam a perder força. E isso não acontece porque o mundo mudou. As pessoas continuam sendo as mesmas. As situações continuam acontecendo. O que muda é a forma como você interpreta esses acontecimentos. A partir daí, uma transformação silenciosa começa a surgir. Você deixa de gastar tanta energia tentando controlar a imagem que os outros têm de você. Não porque parou de se importar com as pessoas, mas porque entende que seu valor não pode depender da reação delas. E quanto menos sua identidade depende da validação externa, menos poder pequenas críticas, opiniões ou julgamentos exercem sobre suas emoções. O mais interessante é que essa mudança não costuma ser percebida primeiro por você. Ela aparece na forma como você fala, na maneira como estabelece limites, nas decisões que toma e até na tranquilidade com que lida com situações que antes causavam ansiedade. Não existe fórmula mágica, nem uma transformação instantânea. O que existe é um processo gradual de consciência. E, muitas vezes, é justamente nesse processo que as pessoas descobrem algo que passaram anos procurando nos outros. Uma sensação de segurança que já estava dentro delas, mas que permanecia escondida atrás da necessidade constante de aprovação. Por alguns instantes, pense com sinceridade. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que mudaria um comportamento, mas acabou repetindo exatamente o mesmo padrão? Quantas vezes reagiu de uma forma que não queria, aceitou situações que te machucavam ou sentiu emoções que pareciam ter mais força do que você? A verdade é que muitas das respostas que procuramos não estão no mundo ao nosso redor, mas em partes da mente que raramente paramos para compreender. Se você deseja desenvolver mais autoconsciência, entender a origem de certos comportamentos, fortalecer sua inteligência emocional e enxergar com mais clareza os padrões que influenciam sua vida, vale a pena conhecer o Bom Dia Café, Ponto com Terapia. Esse material reúne conhecimentos profundos da psicoterapia, psicanálise e filosofia de maneira simples, prática e acessível. Você encontrará temas como arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos, inconsciente, relacionamentos, identidade, emoções e os mecanismos invisíveis que moldam suas escolhas todos os dias. Mais do que acumular conhecimento, o objetivo é ajudar você a compreender a si mesmo de uma forma que poucas pessoas conseguem. Porque quando você entende por que pensa, sente e reage da maneira que reage, suas decisões começam a mudar naturalmente. Não existem promessas milagrosas ou transformações instantâneas. Existe algo muito mais valioso: clareza. E muitas vezes, a clareza é o primeiro passo para transformar áreas da vida que parecem estar travadas há anos. Se esse é o tipo de conhecimento que você procura, o link está no comentário fixado. Talvez essa seja a oportunidade de finalmente compreender partes da sua mente que estiveram tentando chamar sua atenção durante muito tempo. Talvez a parte mais interessante de tudo isso seja perceber que a busca por aprovação raramente começa como um problema. Na maioria das vezes, ela nasce de algo profundamente humano, o desejo de ser aceito, compreendido e valorizado. O que muda ao longo do caminho é que muitas pessoas passam a entregar aos outros a responsabilidade de definir o próprio valor. E quando isso acontece, começam a viver reagindo a expectativas externas sem perceber o quanto estão se afastando de si mesmas. Ao longo deste vídeo, vimos como esse processo pode surgir de forma silenciosa, como se instala nos comportamentos do dia a dia e como influencia relações, decisões e emoções de maneiras que quase nunca são percebidas no momento em que acontecem. E talvez a reflexão mais importante não seja sobre o que os outros pensam de você, mas sobre quanto espaço essas opiniões ocupam dentro da sua própria mente. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir as pessoas e depender delas para se sentir suficiente. Existe uma diferença entre ser respeitado e viver tentando conquistar respeito o tempo todo.
E existe uma diferença ainda maior entre ser quem você realmente é e se transformar em uma versão construída apenas para agradar quem está ao redor. No fim, muitas das mudanças mais profundas não acontecem quando algo extraordinário entra na nossa vida. Elas acontecem quando começamos a enxergar padrões que estiveram presentes durante anos sem chamar atenção. E uma vez que certos padrões se tornam visíveis, é difícil voltar a olhar para si mesmo da mesma forma. Talvez seja exatamente por isso que algumas transformações começam em silêncio. Não no momento em que alguém decide mudar, mas no instante em que finalmente entende o que estava acontecendo dentro de si o tempo todo. Se este vídeo fez você refletir sobre seus próprios comportamentos, emoções e padrões que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia, deixe seu like. Isso ajuda o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas que também estão tentando compreender melhor a própria mente e seus relacionamentos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre psicologia, comportamento humano, inteligência emocional, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. E eu quero saber sua opinião. Depois de tudo que vimos hoje, qual foi a parte que mais chamou sua atenção? Escreva nos comentários a frase: "Estou aprendendo a me valorizar". Assim vou saber que você assistiu até o final e que chegou até esta reflexão junto com a gente. Agora não pare por aqui. No card que está aparecendo na tela existe um vídeo que complementa perfeitamente o que você acabou de assistir e pode mudar ainda mais a forma como você entende suas emoções e suas relações. E logo ao lado você encontrará a playlist completa do canal, com conteúdos aprofundados sobre mente humana, personalidade, hábitos, solidão, autoestima e comportamento social. Clique no vídeo do card ou escolha um vídeo da playlist e continue essa jornada de autoconhecimento.